O convidado de hoje dispensa apresentações. Hoje eu tenho comigo Ronaldo. Tudo bom, Ronaldo? Tudo bem, Juan. Muito feliz de estar aqui, Juan. Então, eu sou o Ronaldo, Juan. Quiser se apresentar você mesmo, seria tá Ótimo. massa. Juan, então, meu nome é Ronaldo Pagliarini, eu sou cabeleireiro, sou apaixonado pelo que eu faço, eu trabalho nessa profissão há mais de 36, 37 anos. Na verdade, 38 anos, exatamente 38 anos. Minha idade, né? A sua idade, eu sou cabeleireiro. E sabe, Juan, eu vou contar uma coisa. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu lembro de quando eu tinha 6 anos de idade, quando eu decidi ser cabeleireiro. Nossa. E eu lembro do meu aniversário de 6 anos de idade e o presente que eu pedi para minha família, para os meus tios, que eram cabeleireiros também, era que quando eu tivesse 10 anos eu pudesse morar com eles. Então não me deixaram com 10 anos, porque eu era muito novo, minha mãe não deixou, mas eu vim morar com 12. E a minha jornada começou nesse período. Então eu sou cabeleireiro, apaixonado pelo que eu faço, amo e tenho um propósito grande nisso, sabe? Hoje eu falo para o meu filho, até eu perguntei hoje para ele, na frente dos clientes, o que o papai faz, filho? Sim. O papai deixa as pessoas bonitas. E eu achei muito legal isso, porque essa é a essência do propósito que ele tem, né? Eu falo para ele, filho, ele pede, papai deixou muitas pessoas bonitas? Eu falei, olha, eu tentei com todas, mas nem todas ficaram, mas que eu tento com todas, esse é meu prazer, cara. Então eu sou essa pessoa, trabalho com isso há muito tempo, tenho uma história, uma longa história nessa área. Agora, você gostaria de contar um pouco a tua carreira? Você falou com 6 anos, né? Mas assim, quando foi realmente a primeira vez que você entrou no salão com teus tios? Como foi isso aí? Então, a minha trajetória é assim, meio de família, né? Uma coisa assim, a minha mãe é cabeleireira, os meus tios todos são cabeleireiros, a minha avó era cabeleireira, o meu avô, ele trabalhava na roça e tinha os finais de semana que ele cortava o cabelo. Daí os pais deles que vieram da Itália também faziam essa mesma rotina. Então, já é uma coisa que está um pouco no sangue, assim, da história da família. Mas para mim virou essa chave quando eu tinha 6 anos. Quando eu olhava a minha mãe trabalhando e olhava os meus tios, eu era encantado pelo que eles faziam, por quem eles eram em si também, né? E eu achava aquilo o máximo. Eu falei, eu quero ser cabeleireiro. Tanto que nesse dia, eu pergunto para minha mãe hoje, como que você deixa uma criança de 12 anos sair de casa? Daí ela falou, porque você era muito insistente, você porque queria ser cabeleireiro. Então eu vim com 12 anos, vim morar com os meus tios, ou melhor, com 10 anos eu já ajudava ela no lavatório, ela tinha um salão e eu fazia um banquinho pequeno assim embaixo do lavatório para eu subir para poder lavar. Eu lavava e ela fazia muitos permanentes na época, que eu ficava, enrolava, daí eu pegava aqueles bigudinhos, quem é dessa época, muitos anos atrás, fazia muito permanente. E eu lembro, é muito clara essa imagem na minha mente, eu ajudando ela, lavando o cabelo, fazendo esse processo. Então, foi isso que começou. Daí quando eu vim morar com os meus tios, foi onde eu entendi um pouco esse negócio da arte, do cabelo, de cortar e fazer, e é onde eu me fascinei com aquilo. E com 12 anos eu comecei a cortar cabelo. E na época, tinha uns meninos que engraxavam sapatos na rua. Tinha muitos meninos que eram trabalhadores, assim, com 12, 13, 10 anos, que engraxavam sapato. E eu chamava esses meninos para vir cortar o cabelo. Eles vinham lá e eu começava a aprender a cortar e assim começou a minha carreira, cara. E como foi? Se você teve algum tipo de choque, porque no meu caso, quando eu comecei, eu achava que era uma coisa e depois tipo foi outra, teve outra realidade, né? Estar dentro do salão foi uma realidade bem diferente no caso. Eu acho que não passei por esse choque. Eu acho que foi o processo. Para você foi mais tipo... Porque era uma coisa meio natural. Família, né? Era uma coisa que eu via diariamente. Eu via minha mãe trabalhando no salão, eu via ela saindo, voltando com aquelas sacolas de toalha, eu via ela comprando shampoo, eu via ela fazendo esses processos. Então era uma coisa muito natural. Da família era natural. Ver as pessoas na minha casa cortar cabelo, falar de cabelo. Então era uma coisa natural. Claro que quando eu tive o meu negócio, assumi o meu negócio, daí foi um choque, porque trabalhava com os meus tios, daí era parceiro deles, meio sócio deles e tal, mas quando eu tive o meu negócio, daí mudou. E também, Juan, acho que a gente vai falar um pouco para frente, mas quando virou a chave para mim no entender a minha profissão, que não foi um choque, mas foi trazer clareza, porque onde eu comecei a estudar sobre aquilo, isso foi muito significativo. Isso já teve outro... E, Juan, me diz assim, tipo, nesses 37 anos de experiência, assim,
como você vê essa mudança da indústria da beleza? Tipo, que você possa, tipo, falar assim, as tendências que marcaram a tua vida, tipo, desde o começo, né? Porque tu passou por muitas tendências, né? Muitas. Como eu falei, imagine, eu fazia permanente, a minha mãe fazia em média 10 permanentes por dia. Permanente, para quem não sabe, então, é você fazer o cabelo da pessoa ficar crespo ou fazer os volumes. Então, tinha os nomes. Tinha um corte que era o mais falado, chamado Pigmalião. Então, esse era um cabelo... Eu só vi em fotos. Que era o Pigmalião. Hoje, esse nome chama Shag Hair. Eu fiz uma matéria para uma revista essa semana falando sobre o Shag Hair, que é uma tendência lá de 1970, que agora as meninas estão usando, que faz um cabelo meio honrando o seu país. Eu falo que é meio argentino para mim, que é mais curto em cima e mais longo, vai fazendo as camadas e tal. Mas era um cabelo assim. Então, esse foi um dos primeiros que eu vi, permanente, e esse Pigmalião. Depois eu comecei a aprender a cortar os cabelos masculinos e tinha o tal do surfista. Nossa, o surfista era uma coisa muito engraçada, porque ficava aquelas tigelas na cabeça. Hoje a gente não deixa muito isso, né? Então as tigelas ficam assim, aquela coisa marcada. Depois houve a época dos meninos que deixavam o cabelo comprido. Tipo de 14, 13 anos em diante, foi a minha época também, que fui cabeludo também. Era cabeludo e deixava aqueles cabelos compridos. Tanto dos meninos, e as meninas usavam umas franjinhas. Teve na época no Brasil, vocês que não sabem, muitos anos atrás, tinha um deputado chamado Juruna, que era um índio. E ele usava uma franja muito curtinha, que era um índio, ele era índio, ele usava um negócio na boca, assim, e ele chegou a ser deputado, senador, o cara foi influente, assim, ele que ajudou a criar a FUNAI, todas essas coisas, mas ele criou a moda do cabelo, daí a gente cortava as franjas curtinhas, falava, igual do Juruna, daí criava daí vem o nome da franja Juruna por causa do índio Juruna, que chegou a ser deputado, senador, essas coisas. Olha só. Então são modas que aconteceram, só que a moda é muito cíclica. Por exemplo, hoje a gente vê a onda dos cabelos raspados, os degradês, isso, mas isso era uma coisa que usava, se você olhar as imagens de guerra, de 1940, 1930, 40, era a tendência a usar cabelos curtos. Depois houve a época dos anos 60, cabelos mais longos, você vê o pessoal dos movimentos de rock, cabelo comprido, depois volta, a própria tendência de barba, né? Era uma época que não podia se ter barba. Para ir trabalhar nos bancos, as pessoas não podiam usar barba. Nem bigode podia usar, só se fosse gerente para cima podia usar bigode. Então, todo mundo tinha que tirar barba. Hoje já virou, é uma outra moda. Então, passou várias coisas. Eu lembro uma cena, eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, e eu fui numa festa em Blumenau chamada Oktoberfest. E eu voltei dessa festa e lá eles estavam fazendo um topetinho. Raspava o cabelo todo, deixava só um topetinho. Eu olhei, cheguei aqui e comecei a fazer nos clientes. Não, é tendência, é marca. Gente, olhando hoje para aqueles cabelos, eram ridículos, eram coisa feia de ser feito. Tipo, o cabelo do Ronaldo, lembra? Isso, igual essa fase de 2002, mas só que era um pouco antes de 2002, o Ronaldo lançou aquele corte cascão. Mas daí, e os caras faziam, era real, as pessoas faziam aqueles cabelos. Não tão exagerado quanto o do Ronaldo, mas faziam, raspavam tudo, só deixava aquele topetinho, meu Deus, era uma coisa... Só que é cíclico, né? Então a moda vai, vem, daqui pode ser que esse corte não volte mais, tomara que não volte. Tomara que não volte, mas o Pigmalião... Mas pode ser que alguém faça. Pode ser que alguém faça, repente, e vire moda. Vire moda, tipo, você tá com molho hoje. Né? É isso, coisa que não usava mais. Não se usava mais, até... Nem sei de que época exatamente o molho é, né? Mas dos 90... E hoje, tipo... Que é uma coisa que volta, que é normal, né? E volta, realmente a moda é cíclica. Rony, me diz uma coisa assim, nesse aspecto assim, o que é o mais gratificante ser cabeleireiro? Nossa, hoje? Essa pergunta é muito boa, cara. A minha sensação é assim, ó, sabe uma coisa que você faz porque te dá prazer? Eu vejo muitas pessoas assistindo vídeos na internet, vídeos satisfatórios. Eu vou lá assistir vídeo satisfatório de uma pessoa fazendo um negócio. Uma vez eu fiquei vendo um vídeo do cara fazendo um sapato na Louis Vuitton. Era 6 minutos, 7 minutos para fazer um sapato. Eu fiquei, nossa, fiquei impressionado com aquilo. Mas são vídeos bons que te dão prazer em ver, aquilo são satisfatórios. Mas o que é para mim satisfatório é eu ver a tesoura cortando o cabelo. Sabe, Juan, parece uma coisa meio viciante, assim, sabe? Isso é muito gratificante para mim. Eu ver a sensação do cortar, mas eu ver a alegria da pessoa, ver a satisfação, ver a pessoa dizer assim,
Porque a gente pega vários tipos de pessoas, né, Juan? A gente pega vários tipos de clientes e momentos da vida das pessoas. E quando elas vêm no salão, a gente tem que ser meio psicólogo para entender o momento que a pessoa está, para entender o que vai acontecer, porque ali tem uma ferramenta muito grande. A gente é uma ferramenta, um instrumento ali muito poderoso para fazer aquele momento ser fantástico na vida da pessoa, né? Sim, não, exatamente. Rona, e mesma coisa assim, quais são os desafios assim que você encontra regularmente na carreira tua? Então, o que eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras para mim? Eu vejo que hoje é no processo, aconteceu no processo na minha carreira. A gente não tinha muito acesso a cursos, não tinha muito acesso a novas tecnologias, a gente dificilmente via coisas novas, então a gente, pela limitação do local que a gente mora em Pato Branco, a gente mora no interior do Paraná. Hoje Pato Branco é muito acessível, tem muitas coisas, mas isso no decorrer da carreira foi ruim. Mas também quando Juan, eu percebi a importância da minha carreira, a importância do meu trabalho, eu comecei a cavocar um pouco mais, procurar isso mais. Então hoje tem muito acesso para isso. Mas isso foi muito significativo para mim. E uma das outras coisas que eu acho que é hoje... Eu não sei se... É porque eu tenho uma visão muito pessoal da minha profissão. Eu vejo com tanto amor o que eu faço, que eu não sei se as pessoas todas fazem da mesma forma. Entendeu? Não é nenhum julgamento. Mas às vezes eu gostaria que as pessoas, cara, fossem apaixonadas por que elas fizessem. O resultado é outro. Sabe? Tipo assim, cara, eu gosto, eu tenho prazer em acordar de manhã e dizer, cara, eu vou trabalhar, eu vou cortar o cabelo. Você pede para os meus filhos, eles sabem que sou alegre com aquilo, não é uma opressão, não é lá para pagar boleto, porque eu gosto. E eu não sei, eu estou falando porque eu não consigo perceber ou ver que todos da minha área têm a mesma dinâmica. Ou fazem porque é o dinheiro no final do mês e botar no bolso. E isso é ruim, porque, cara, uma vez uma pessoa falou para mim, assim, um cliente falou para mim, não vejo a hora de me aposentar. E eu perguntei para ele, o que é ser aposentado para você? Ele falou, é fazer o que gosta e ter uma remuneração boa. E eu olhei para ele e falei, cara, eu sou aposentado então, eu amo o que gosto e tenho uma remuneração boa, então eu estou feliz. Então, a minha profissão me deixa feliz. Que massa, Rony. Assim, durante tua trajetória, né? O que você considera um destaque na tua carreira? Eu considerei destaque. Eu fiz uma coisa que eu, assim, me orgulho, né? Tipo, um destaque, né? Isso, para mim eu participei de um concurso, eu nunca tinha participado de um concurso, e eu participei de um concurso que era, hoje ainda existe esse concurso, hoje eu já não tenho idade para isso, né? Mas era Trend Division, que era até cabeleireiros de 26 anos, um concurso da Vela, que você tinha que produzir os cabelos, fazia coloração, corte. E eu fui classificado entre os 12 do sul do país. Uau. E participei, fiquei em terceiro nesse processo da seleção. A gente ia lá, apresentava o cabelo, fazia uma passarela, um desfile. Então foi um momento muito bom assim na minha carreira. Foi logo quando eu mudei para o meu próprio salão, foi uma transição de mudança para o salão e tudo. Aquilo foi muito bom. E o outro momento muito gratificante foi quando eu comecei a ter esses contatos com as academias. Porque, de certa forma, eu sou muito grato aos meus tios, a minha mãe, minha mãe e meus tios que me formaram. Mas sabe quando você tem contato com alguém que sabe mais e você dizer, uau, eu vou aprender com isso. Isso eu vou aprender. Então, isso para mim foi bom para minha carreira. Então, de certa forma, eu sou muito grato a ter essa oportunidade, sabe? Porque eu poderia ter uma profissão limitada. E assim eu senti que a coisa tomou novos rumos por causa dessas oportunidades. Que massa, Rona. Você acha, tipo assim, até hoje, você acha que já alcançou o que você queria profissionalmente? Juan, eu vou dizer, eu sou muito grato e satisfeito, real. Todos os dias eu sou assim, satisfeito com as coisas que eu tenho, com as coisas que eu alcancei, aonde eu estou, eu sou muito grato. Mas hoje eu estava falando com uma profissional lá, eu falei, se eu pensar que está ok, eu me limito amanhã. Então, amanhã eu tenho que ser melhor do que fui hoje. Amanhã eu tenho que atender meu cliente melhor do que eu atendi hoje. Sabe uma coisa que às vezes me irrita? É as pessoas dizem assim, pode cortar, o cabelo cresce. Sim. Sabe essa sensação de dizer, não quero que o cabelo cresça, eu quero que ele fique sempre da melhor forma que eu fiz.
Claro que o cabelo cresce, é uma coisa que vai acontecer, mas sabe a sensação é tipo, se você errar, fizer de qualquer jeito, o cabelo vai... Sim, Não. Eu tenho a mesma sensação. E eu falo assim, ó, o meu sentimento é assim, cara, eu tenho a única oportunidade de fazer esse cabelo ficar bom é hoje. Porque tem muitos profissionais bons, muitas pessoas capacitadas e tal. E quando eu pego um cabelo, a minha sensação é essa. E não é um peso, é o meu compromisso que eu coloco todos os dias, dizendo, cara, se veio um cliente, se veio 10, se veio 50, cada cliente é minha única oportunidade. Porque assim, ó, a gente está nesse negócio há muito tempo. Eu cortei o teu cabelo hoje, eu cortei o teu cabelo 10 anos bem, cortei um dia mal, a pessoa tem direito em outro lugar. Tem. E a gente não é ela, mas ela tem que considerar a história que foi 10 anos. Cara, mas você não fez bem a última. Ela está pagando, é o serviço, ela tem direito de... Então eu tenho que... Sempre o último é o mais importante. Entendeu? Tipo... E Juan, durante, tipo assim, a tua carreira, né? Teve alguma gafe, alguma coisa que você lembra, assim, tipo, até do começo, né? Todo mundo comete uma... Não, eu assim, ó, Juan, real, é uma coisa que eu... Sabe que quando a gente ouve, a gente tá na cadeira, tá lá para cortar o cabelo do cliente, da cliente, elas começam a contar a história. Porque eu comecei a cortar, levantei da cadeira e saí. Não fiquei no salão até o final porque não aguentei terminar o cabelo, peguei e saí. Eu, nos meus 30 e poucos anos, eu tenho total certeza na minha vida que tem muitas pessoas que não gostaram do que eu fiz. Obviamente, porque senão eu estaria atendendo 200 mil pessoas. Eu te falei, né? Eu fechei 250 mil cortes. Nossa. Agora em agosto, pela minha estatística. Mas imagine, com certeza absoluta, muitas pessoas não gostaram. Mas eu nunca tive uma pessoa que levantou da cadeira, que... não quero, que você estragou meu cabelo, sei chorando. Cara, nunca tive, tomara que nunca tenha. Nunca teve. Mas assim, alguma história, tipo, que sem querer, sei lá, você pegou uma tesoura errada e... Não, eu já fiz... Ou máquina. Tipo, passa 3 e você pegou, sei lá, alguma... Não, eu já fiz, eu acho que aprontei para uns clientes. Eu tinha uns clientes que eu aprontava, assim. Eu tinha um cliente que ele vinha no salão e ele falava assim, pode deixar bem curto. E eu passava 3. Não, eu quero passar um. Eu passava 3 e ele, não, mas ficou muito curta. Com a 3. Daí, para quem sabe, a 3 sim. Bem mais alta que a 1. É bem mais alta. Daí eu passava a 3 ele, não, mas ficou curto quando eu terminava. Daí teve um dia, não, mas eu passei, e ele não sabia que eu tinha passado a 3. Para ele, eu tinha passado a 1. E um dia eu não estava, e ele veio e pediu por outro profissional fazer e passar a 1, como ele pediu passar 1. E eu sempre dizia que passava 1, passava 3. Porque eu sabia que ele ia achar curto a 1. E os caras passaram a 1. Esse cara me ligou, ficou bravo comigo, você me sacaneou, olha o que você fez comigo. Então, esse é um detalhe. E tinha uma época, Juan, a gente fazia... Eu passei por alguns momentos assim na carreira, tem uma época que a gente tem as maquininhas, faz acabamento. Na época a gente fazia com gilete, toda a fazia. finalização, né? E imagine, para fazer de criança com gilete. Nossa. Para cortar hoje com a máquina com criança, já é difícil. Imagine você fazer o pezinho da criança com gilete. E os pais queriam. Eu falei, cara, eu vou matar teu filho, cara. Se ele se mexer, eu vou cortar o pescoço dele. Não, mas tem que fazer. E você ia lá fazendo, sabe? Você ficava tenso com aquilo, porque hoje os pais pedem para tirar os pelinhos com a máquina. E a máquina não corta, não machuca, às vezes sim, né? Mas não sempre. Mas com a gilete, então eu ficava tenso com aquilo. E tinha uns clientes que eram, na época, que falavam assim, trocou gilete? É gilete nova? Toda vez, a gente tinha um hábito, trocar na frente, para poder fazer. Mas eram umas histórias assim. Eu tenho muita história, cara. De cliente eu tenho 1001 história de cliente, cara. Eu gosto porque cada história é importante para mim. Cada história faz significativo. Tem uma história que eu imitava o pato. O pato do... Eu imitava o Pato Donald. E daí as crianças cresceram que eu imitava o Pato Donald. E eles trazem os filhos cortar o cabelo. Imita o pato. Daí eles ficam pedindo para eu imitar o pato para a criança parar de chorar. Era o que eu fazia com eles. Daí os pais vêm lá, daí eu tenho que imitar o pato. Só que as crianças não sabem quem que é o pato hoje. Sim. As crianças não assistem Pato Donald. Ninguém sabe. Daí eu falo, pô, tem que inventar outro personagem agora. Tem que fazer para a próxima geração. Algo mais atual, né? Algo mais atual, mas é engraçado, cara. E assim, coisas da profissão, cara, é incrível. Rona, você falou um pouquinho de quando você conheceu as academias e tal. Qual que é a tua formação, assim, se a gente fosse falar, para que você...
que você decidiu fazer a primeira academia? Qual foi? Sim. Né, para você melhorar as habilidades como cabeleireiro? Então, o que aconteceu na minha vida foi uma coisa, foi um caminho. Acho que foi o processo da minha jornada foi assim. Eu comecei com a minha mãe. A minha mãe, ela é muito boa, ela fazia coisas que eu faço até hoje. Eu copiava ela, sabe, fazendo esse desenho aqui da fronte aqui, eu achava o máximo como ela fazia e eu olhava para ela com menos de 10 anos, eu olhava ela fazendo o corte e eu falava, uau, quero fazer assim. E eu aprendi muito com ela, daí aprendi muito com os meus tios. Então minha formação básica foi minha mãe e os meus tios. Eu lembro que com 12 anos eu fui fazer o teste para fazer cabeleireiro no Senac. Tinha um curso no Senac. E deles davam uma tesoura para cortar um monte de papel e teste escrito. E eu fui muito bem no teste escrito com os papéis, só que eu era muito novo. Daí eles não deixaram eu fazer e deixaram outras pessoas, porque tinha poucas vagas. Mas eles me chamaram, a tua nota foi uma das melhores, só que você é muito novo, a gente vai dar prioridade para as pessoas mais velhas. Daí não fiz Senac. Eu queria ter formado no Senac, mas não fiz. Mas eu me formei com os meus tios. Só que a chave para mim foi quando eu saí da saia dos meus tios, da minha família, e fui montar o meu negócio. Quando eu montei o meu negócio, eu montei dia 26, o Moriá surgiu dia 26 de março de 2002. Dia 26. Dia 29 eu estava em São Paulo. Tinha o primeiro Hair Brasil. Foi a primeira conferência grande no Brasil, fui para lá. Na mesma semana que eu comprei o salão, fui para Hair Brasil. Cheguei lá e tive um contato com uma pessoa que foi incrível. A gente fez amizade e tal. Um menino chamado Rodrigo, hoje é Pietro Trindade, era Rodrigo Trindade, conheceu o Pietro, né? Conheci. E daí a gente teve um contato ali e ele estava dando um curso lá. E ele estava vendendo o curso e ninguém comprou. Só eu falei, cara, eu vou fazer o curso com esse cara. E era para ser umas 20 pessoas e ficou só eu e ele durante 3 dias. Só que aquilo mudou tanto as chaves da minha mente, Juan, porque assim, eu via os meus tios trabalhando, via minha mãe, mas quando eu vi uma coisa assim, que eles trabalhavam meio visual, de uma forma visual, eles olhavam, vamos fazer assim, vamos fazendo visualmente. Quando eu vi que ele fazia técnica, tinha divisão, tinha elevação, distribuição, a forma de cortar, eu falei, uau! Para mim aquilo foi como se eu estivesse aprendendo uma nova língua. Eu falei, cara, não é isso, eu nunca aprendi isso. E aquilo me despertou para aprender. E eu entrei num negócio que eu chamo de educação continuada. Então comecei em 2002 com o Pietro, com o Rodrigo, me despertando para isso. De repente, em 2005 eu fui para os Estados Unidos, fui para uma academia chamada Tony Guy, que tem em Dallas, onde um dos remanescentes dessa família dos Mascolo estava lá e me deu aula, que é o Anthony Mascolo. E aquilo para mim foi, nossa, eu via livro dos caras, via as coisas, catálogos, as coisas, de repente você vai lá, o cara tá lá te ensinando a pegar na tesoura, pegar no pente, então aquilo mexe com você. Então, e eu entendi a importância de ter uma educação continuada sobre aquilo, e eu comecei a caminhar nisso. Então, eu fiz em Dallas, depois eu fui para Milão, depois eu fui para Londres, daí fiz no Brasil com um dos representantes dessa academia. Em Londres foi Tony Guy também? Tony Guy também, Milão também. Depois eu acabei virando instrutor da Tony Guy, fiz um curso com o cara no Brasil, fiz alguns cursos junto com ele. Agora em novembro nós vamos estar em Beltrão, junto com um dos representantes lá da Tony Guy, dando junto os cursos lá. Que massa, mano. Então mas foi uma chave que mudou quando você vê que há uma diferença, Juan. É estatístico, no Brasil hoje, quase 90% dos cabeleireiros são visuais. Eles vão lá e cortam. O difícil é reproduzir o mesmo corte, o difícil é entender o porquê que está fazendo. Você faz, às vezes você não sabe o porquê. E quando a gente entra nesse processo de educação... É diferente. É diferente. Nós fizemos juntos no Pivot Point. Né? Em 2015 foi. E daí a gente vê que mudou. Nós somos os primeiros do Brasil. Sim, fomos a primeira turma do Brasil. Primeira turma do Brasil, eu e você. Também, a primeira turma do Brasil. Daí assim, ó, o Juan era melhor que o professor. Ele cortava melhor que o professor, né, Juan? Dava dó do Elton. Do Elton. Dava dó dele, não sabia usar máquina, cara. Sim, foi. Porque era diferente. Hoje ele faz bem, porque era outro foco, ele fazia feminino e tiveram que colocar ele no processo. Mas essa educação continuada que me move a aprender mais. Rona, como você se mantém atualizado hoje, assim, tipo, com as últimas tendências? O que você mais consome? Tipo, Instagram, TikTok, YouTube? Da onde vem a tua fonte de inspiração? Como... Então, assim, eu elegi pessoas que eu admiro.
porque é muita influência. Se você for ver, a gente tem muitas pessoas que falam sobre muitas coisas. Não era assim uma época. Uma época a gente tinha um estudo. Por exemplo, juntava a Fashion Week de Londres, Fashion Week de Milão, de Nova York e Tóquio, e juntavam e davam tendência de cor de roupa, de cor de calçado, de estilo de cabelo. Então eram coisas que eram mais... Você ia para esses lugares, você via as coisas. Hoje é muita variedade de influência. Daí o que é? Eu elegi pessoas que eu admiro e elegi pessoas que eu vejo que estão caminhando na forma como eu acho bom e confortável para mim. Porque eu não posso entrar numa onda... Assim, tem uma época que as pessoas pedem isso no salão. Qual que é a tendência hoje de inverno, de primavera, de verão? Qual que é a cor do verão? Todo mundo. E uma época era muito claro isso. Era claro nas academias, era claro nas indústrias, a Vela, L'Oréal, Alpha Parfum, Schwarzkopf, todas faziam algo próximo, seguiam uma onda. Hoje não, hoje cada uma é meio individualizado. Cada um cria a sua tendência. E vão para lados muito distintos. Sim. Tipo, é verde? Não, é preto. E vão para lados distintos nas coisas. Então, eu elegi pessoas que, através do TikTok, através do Instagram, que eu sigo, que eu acompanho, que eu vejo essência naquilo e é por aí que eu vou. Então, eu vejo muitos cabeleireiros, tem um cabeleireiro que eu gosto demais dele, Felipe, o nome dele. Não lembro o arroba dele, que é um cara que eu sigo no Instagram. Tem um outro que eu gosto do estilo que ele faz, os cabelos esses, como eu falei antes, esses como os permanentes, o shag que voltaram, como que ele faz isso. Então, tem muitas pessoas e eu elegi algumas pessoas. Mas é nessas fontes, tanto o Instagram, quanto o YouTube, quanto o próprio TikTok, tem bastante coisa assim que eu vou seguindo e vou me alimentando disso. Mas também o que acontece? Por exemplo, com essa academia que eu formei, eles também têm as tendências deles. E como eu tenho conexão desde as formas, desde a técnica deles, para mim a influência que eles trazem é muito grande, muito significativa. Agora no final do ano, em novembro, ele vai estar trazendo a última coleção deles. Então e ele vai estar mostrando aqui. Então eu vou estar me reciclando, vendo a coleção e ajudando ele de alguma forma. Nossa, legal. Rony, você acha assim, tipo, hoje profissionalmente a galera não está procurando essas academias hoje? É muito mais, como você falou, né? Hoje está muito poluído, tá muita gente falando, tipo, a gente ouvia antigamente só o Philip Holloway falando de visagismo, e hoje já tem muita gente falando de visagismo. Você acha que hoje a galera não está procurando academia, como você falou, né? Eu concordo, Juan. E eu concordo. E assim, o problema é pela quantidade de informação. Quantidade de informação. Porque imagine você, começasse hoje, se eu for começar hoje a minha profissão, eu estou com 10 anos ou 12 anos, eu decidi ser cabeleireiro, é isso que eu quero, vou aonde? Vou fazer um cursinho. No caso dos meninos, perdão, muitos que entraram no ramo da barbearia, eles fazem um curso, eles não estudam a história, não vão desenvolver aquilo, não vão desenvolver o porquê do cabelo, porquê isso, porquê aquilo. Perdão, tomar uma aguinha para... Fica à vontade. Molhar o bico. Mas é muito real isso. Eu acho que as pessoas acabam... Eu não quero julgar novamente, mas é aquilo que a gente falou, que eu falei no começo. Se a pessoa não está envolvida com o negócio, ela vai até onde dá dinheiro. Sim. Não deu dinheiro... É que nem a barbearia, né? Você lembra quando ela entrou mais com os clássicos, mas o brasileiro não estava acostumado ao clássico, nem tipo... Foi por esse lado. Sim. Né? E eu vejo que hoje a pessoa, ela tem que dar um passo em direção, tem que dizer, opa, eu quero aprender, eu quero ir atrás. E porque as pessoas, mas em modo geral, não é só na nossa área. Em modo geral, as pessoas estão muito acostumadas com aquilo que é instantâneo, é o fast food, ali a comida rápida, e elas não vão atrás. Você fazer um curso numa academia dessa é grana, é despesa para você fazer. E outra, você chega lá, a gente teve prova, nós fizemos, nós estamos falando de uma que a gente fez juntos, tinha prova, o cara tinha que estudar, a gente tinha que pegar e praticar o negócio para dizer, ei, não entendi, eu tenho que melhorar isso. E eu acho que muitas pessoas, caminham para esse negócio mais mastigadinho, mais assim. Mais light, né? E isso é ruim para a profissão, né?
Sim. Só que quem quer se destaca também, né? Quem quer dizer, ó, tá, fica assim, eu vou seguir meu caminho. Sim, hoje o YouTube, né, te oferece muitos cursos, muitas pessoas. Não, isso é fato. Rona, mas você participou, né, muitos cursos, muitas workshops. Tem alguma experiência assim que foi realmente muito impactante? Tipo, claro, você falou agora um pouquinho, né? Eu acho que a primeira foi a mais impactante para mim, Juan. A primeira, porque as outras foram somando, foram somatórias com aquilo. Essa de ter o Anthony Mascolo lá para mim, que foi um ídolo, cara, é legal de ver o cara compartilhando. Essa com o John Santos também, que é um cara que eu admiro, é legal. Mas a primeira foi onde mudou a chave, sabe? Dizer assim, sabe quando você olha e diz assim, cara, parece que eu falei português errado a vida inteira. Sim. Parece que não era um português, agora eu tô falando de verdade, sabe? Então, tô aprendendo a ler. Eu faço essa pergunta todo dia, né? Mas é pelo espanhol mesmo. Será que eu falo? Eu tenho uma história com o teu irmão sobre isso, mas eu deixo para outro podcast, eu conto do teu irmão. Eu achava que o teu irmão falava bem português, não, falava bem espanhol. Eu cheguei na Argentina, ele não fala nem espanhol bem e nem português. Eu falei, pô, nem me ajuda. Rona, mesmo assim, tipo, que curso você acha que faltou você fazer? Que você fala assim, tipo, boa. de todos, né? Eu sei que você fez o tipo, o Toningai, mas teve alguma academia diferente que você fala assim, eu queria ter feito, ou vou fazer daqui a um tempo? Então, eu vou fazer, eu tenho uma que eu vou fazer, tem umas que eu vou fazer. Mas, Juan, deixa eu só, eu gostei da tua pergunta. Essa tua pergunta é uma coisa que me provoca. Por quê? Hoje eu sou especialista em corte feminino. Sim. Mas eu poderia ter sido especialista em coloração. Eu fiz curso de coloração, fiz curso de mecha, fiz curso de alisamento. Eu poderia ter feito isso. Mas sabe quando você sente que é um propósito, que é um chamado? Sim. Então eu fui para essa área e caminhei para essa área. E eu poderia, porque essas outras áreas que eu falei de coloração, elas dão dinheiro também, elas agregam muito dinheiro. Mas eu escolhi isso, escolhi ser especialista e focar numa área. Então hoje, se você for no meu salão, você vai ver, eu só corto. Não é só, eu corto, não é só corto, eu corto. Mas eu não faço as outras coisas, porque eu escolhi isso. Tem algumas academias que eu gostaria de fazer, tipo tem a Longueiras, só que ela é muito vanguardista, assim, uma coisa muito para frente. Eu gostaria de fazer não para ter os estilos, só para aprender, para ver aquilo. Sim. Tem uma academia chamada David Lou James, não sei o que é uma academia que eles só cortam com máquina. Cabelo feminino, eles têm uma rede de salão no mundo que eles não têm tesoura, só cortam com máquina. Tem uma outra academia que essa eu vou fazer, essa eu tenho certeza que eu vou fazer, já tenho um endereço, tenho tudo. É uma academia chamada Hobby, que é em Londres. Eles têm uma coisa que mexeu muito comigo. Quando eu vi uma apresentação deles num evento, assim, num mega show, assim, eu vi a precisão deles. Aquilo é muito boa, porque as academias Toningai, eles são cortes vendáveis. E esses dos caras é muita precisão. Sabe que o corte quanto mais reto, mais preciso, é mais difícil ser feito. Mais difícil, porque se você fizer camadas, você deu um movimento, resolveu. Agora faz um cabelo reto, é difícil, ainda mais pega um cabelo liso. E eu fiquei impressionado, sabe? Quando você olha e diz assim, uau, esses caras são muito bons. E é um método que eles têm, é o conhecimento deles, então é uma coisa... Essa é uma eu quero fazer, eu já tô tá na minha lista lá para fazer. Vidal Sassoon... Vidal Sassoon é da mesma linha. Da mesma linha. Vidal Sassoon é uma... Eu faria Vidal Sassoon se eu não conhecesse o hobby. Se eu não conhecesse o hobby, eu faria Vidal Sassoon, porque é isso de precisão. Que é diferente do Toningai, é muito movimento, e a Vidal Sassoon é peso e assim, a precisão. Peso, o cabelo tem peso e é preciso. Né? Tanto franja, quanto nuca, quanto comprimento. Ele fica muito perfeito. Né? Isso. Mas essa academia Hobby, se eu não conhecesse a Hobby, eu faria o Vidal Sassoon. Pode ser que um dia eu faça as duas ainda. Se Deus quiser, eu posso fazer as duas. Certeza. Rona, eu queria falar um pouco sobre clientes, né? Você lida com uma variedade muito grande de clientes. Então, como você adapta a tua abordagem e a necessidade dos desejos únicos de cada cliente? Como você faz isso? Eu vou citar a minha mãe. A minha mãe, ela falava assim, filho, no salão a gente tem que saber falar com todo mundo.
E eu admirava isso nela. Ela falava com o prefeito da cidade, cortava o cabelo com ela, falava com a outra pessoa, a mais simples, ela falava da mesma, e ela entendia a forma, e ela entendia os mecanismos de fala. E eu achava aquilo o máximo. Eu falei, meu Deus, a minha mãe, ela conversa com todo mundo. Ela consegue conversar e envolver todo mundo. Então, uma das coisas mais importantes, Juan, que eu acho da nossa profissão, é a gente compreender o cliente. Porque assim, você pode fazer o melhor corte, fazer a melhor técnica, se você não conseguir acessar esse lugar do coração da pessoa, o que ela está imaginando, qual que é o desejo dela, e aí que está, a linguagem da gente tem que ser uma linguagem que, entendendo, né? Então a coisa mais difícil para mim com o cliente é tentar achar esse lugar, que a pessoa vai estar confortável, que a pessoa vai entender, que eu possa comparar, trazer referências, tá? Mas o que você vê aqui? Ah, eu vejo isso. Ah, mas por que você gostaria de fazer isso? Qual que é o teu sentimento em fazendo isso? Então, essas interações com o cliente... Entender o que ele quer, né? E isso é fantástico, cara, isso é fantástico. Para mim, isso é o primeiro passo, assim, ó, se fosse colocar de 0 a 10, isso seria um 5. Quase metade é você entender. Porque daí o legal é assim, ó. Sabe que hoje eu cortei o cabelo de uma pessoa e ela saiu do salão e ela falou assim, você sempre me entende. Cara, essa frase é muito poderosa pra gente. Eu ia te perguntar justamente agora, tipo, se teve alguma história assim que inspirou você, né? Essas sensações assim, Juan, de você sentir o que a pessoa está fazendo e dizer, uau, aquilo foi real para ela, ela saiu dizendo... Não, hoje a pessoa foi assim, ela chegou lá, viu a bagunça que a gente está fazendo lá e ela percebeu aquilo e ela, olha, parabéns, vocês tá ficando lindo. Eu falei, ainda não está lindo, mas ela estava se sentindo bem com aquilo. E outra, por eu entender o que ela queria, ela falou, você sempre me entende, corta cabelo comigo há tantos anos e sempre me entende. Essa é uma coisa que eu mais ouço, cara, tipo assim, eu corto cabelo com ele há tantos anos. Hoje tinha uma cliente contando lá para os outros profissionais, mas eu já corto com o Ronaldo há mais de 20 anos, há mais de 25 anos. Teve uma cliente minha que fez um post, não me incomoda isso, tá? Não me incomoda, mas ela falou, dessa vez eu não te chamei de tiozinho, né? Porque eu sempre me chamava de tio Ronaldo, agora já corta comigo há mais de 25 anos. Então, como é muito tempo que eu trabalho na mesma cidade, então você tem tantas histórias assim. Mas, por exemplo, eu essa semana tive um caso. Como eu estava na reforma, estava com a cabeça lá envolvida, acho que eu te contei antes, né? Sim. A pessoa chegou e ele percebeu porque também é uma troca. O cliente também, ele interage com você. Sim. Você interage com o cliente interage com você. De repente a pessoa olhou para mim assim, tá tudo bem? Eu, não, tá tudo bem. Sabe que eu fui abduzido? E o cara começou a contar a história que foi abduzido, e que tinha um chip, que não sei o que. Eu falei, meu Deus, que história. Mas foi tão engraçado aquilo, porque a gente ficou mais de 15 minutos rindo da história dele. E eu não cortei o cabelo dele, a gente ficou lá sentado e rindo. De repente, não, era só para ver você feliz, agora pode cortar o cabelo. Então, ele também interagiu. Então, são várias coisas. Assim, hoje eu fico feliz de ver épocas, tipo, pessoas que passaram, hoje traz o filho, eram crianças que trouxeram o filho, então essas interações são muito boas. E para mim o retorno das pessoas é muito gratificante. Você sair e dizer assim, eu fiz um bom trabalho. Deixa eu contar uma coisa só. Eu, uma época, Juan, eu tinha, não sei se você já passou por isso, mas eu tinha uma época que eu ia para casa e eu ficava relembrando dormia com dor de cabeça quase, cara, porque eu ficava relembrando todos os cabelos que eu tinha feito. Será que eu não deixei uma ponta? Será que eu não fiz aquilo? Será que eu não deixei torto? Será que a pessoa... E às vezes eu entrava numas neuras com aquilo. Sim. E eu aprendi a dizer, não, cara, tá tudo bem. Você terminou. Sabe aquela sensação de você sair? Será que eu desliguei o gás? Será que eu fechei a janela? Sabe essas... E me fazia mal às vezes. Depois eu comecei a entender, eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Legal. O cliente tá bem, o cabelo deu certo e você poder relaxar com aquilo é bom, cara. Mesma coisa assim, Rona, como você desenvolveu uma capacidade de comunicação e essa empatia com os clientes ao longo do tempo? Eu acho que tem a ver com a paixão que eu tenho, cara. Porque assim, cliente é cliente, a pessoa ela tá lá exigindo o resultado de um trabalho que você vai prestar a ela. No nosso caso, nós somos prestador de serviço, ela vai pagar, vai te remunerar pelo serviço que você vai executar. A expectativa dela é que fique ótimo serviço.
Então, o além disso é você entender, tipo, mas é além. Eu tô aqui para fazer além disso. Então, criar essas conexões é importante. Então, na minha cabeça, como eu falei antes, eu vou cortar o cabelo da pessoa imaginando que é a minha última oportunidade. Então, eu quero fazer o melhor para ela. Eu vou me dedicar a essa pessoa, vou me focar com essa pessoa. E isso vai trazer um resultado. O resultado vai ser bom. No final vai ser bom, vai ter essa empatia, vai ter esse sentimento de dever cumprido, dizer, uau, eu contribuí hoje. Cara, já tive várias histórias que a gente passa, porque a gente fica um pouco meio de psicólogo também, né? Várias histórias de pessoa que separou, pessoas que aconteceu uma tragédia, pessoa que aconteceu e de repente vai lá e corta o cabelo e muda. A pessoa dá um ânimo, diz, uau, pá, tô feliz. Ou valeu a história, valeu o papo de hoje. Hoje uma pessoa falou assim, olha, a pessoa saiu hoje no salão, a pessoa até nós falamos da Argentina, que ele foi para Ituzaingó, e a gente falando, ele falou, foi muito bom vir aqui, porque sempre é bom o papo que eu tenho com você. Então isso é gratificante, porque é um momento de você perceber e ter essa empatia com o cliente, com a história, com tudo, e isso faz muita diferença, cara. Que legal. Rona, como você lida assim, tipo, com cliente chato? Se você tiver algum, né, claro, que você diga assim... Nós não vai mostrar essa gravação lá no Brasil, só na França, né? Porque só tem cliente chato na França. Não precisa falar nome, né? Mas assim, tipo, todo mundo tem um cliente chato. Sim. Todo mundo tem um cliente, ou vamos dizer assim, não chato, vamos dizer exigente. Eu gosto de cliente exigente, porque me provoca a ser melhor. E cliente exigente para mim não é chato, eu gosto de cliente exigente. O que às vezes a gente tem que ter entendimento de como é a pessoa. Às vezes o que eu percebo comigo, por exemplo, é que eu não entendi plenamente o que a pessoa queria. E daí eu dizer, pô, as pessoas falam, hoje uma cliente falou assim, porque eu sou cliente chata. Eu falei, não, você não é chata, você está no seu direito de exigir o que você quer. Sim. Daí eu falei, eu tenho que ter a habilidade de exigir. Mas quando a gente tem cliente chato, a gente tem que saber que está ali, está na tua cadeira, escolheu você. Então, para ela, você tem uma relevância. A gente é o que vai resolver, né? Pode ser que... Eu acho que ela confia, né? Em que você é a pessoa que vai resolver o problema. Mesmo que ela seja exigente ou tenha o temperamento dela, mas ela está ali na tua cadeira. Ela podia estar na cadeira de outros. Então, tá na minha cadeira, tô feliz. Rona, me diz uma coisa assim. Bom, são 37 anos de carreira. Como você lida com a geração de hoje? Se você atende, tipo, não sei se teus clientes são novos, mas tipo a geração Z, a geração que vem Z, né? Que vem com talvez outro linguajar, outra forma de falar. Como que você adapta teu vocabulário de repente com os caras mais novos, né? Por exemplo, eu tenho uma filha adolescente, então isso me ajuda muito. Então eu não sou velho, tá, Juan? Você não vai me chamar de velho, né? Eu tenho tantos anos de profissão, mas eu não sou velho. Mas é uma coisa legal, sabe o que eu penso? Isso eu via da minha mãe e dos meus tios também. Nós precisamos ter jovens dentro do salão. A gente precisa ter criança, adolescente, jovens, porque isso mantém viva a gente. Sim. Sabe? E mantém a gente atualizado. Então, para mim, é o máximo. Hoje os meninos chegam lá, eu quero tal corte, com um nome. Eu falei, sei lá, nunca ouvi falar esse nome. Me mostre como que é que eu vou fazer. E faço. Mas eu não tenho essa noção. Hoje, principalmente na barbearia, nos cabelos masculinos, tem muitos nomes, todas essas coisas. Hoje tem. E daí as meninas chegam, eu quero um corte borboleta. Daí eu falei, beleza, vou saber tudo isso. E eu me dedico também. Então, por exemplo, esses dias uma adolescente chegou lá, eu vi no TikTok. Daí eu falei, não, antes dela falar, eu falei, vamos fazer a franja que eles estão fazendo no TikTok? Você viu? É essa franja que eu queria. Ela estava com receio de falar para mim que ela tinha visto no TikTok, e quando eu falei para ela que tinha visto a franja feita no TikTok, ela falou, desse jeito que eu queria. É uma franja... Eu acho que eles se surpreendem mais de nós ter visto, claro, né? Isso, do que nós, né? Tipo, e outra, eu falo para minha filha isso, eu falo, filha, nós aprendemos de uma outra forma, sobre várias coisas. Então, a tolerância com todo mundo, eu sempre valorizei muito isso, a individualidade de cada pessoa, sua forma de pensar, suas escolhas. Então isso para mim é muito primordial. Então eu tenho que olhar para uma pessoa e saber que ela é uma pessoa fora de série, ela não foi feita em série e ela tem todas as suas escolhas, o que formou ela para estar naquele lugar. E eu tenho que entender e procurar me atualizar, procurar estar junto, procurar entender. E isso faz com que a gente evolua sempre, cara. Não, massa.
Tendência é uma coisa que a gente tem que estar, né? É. No limite. Rona, me diz uma coisa, com esses 37 anos... Ele está insistindo no 37. Sim, eu estou insistindo. 36, 37, vou falar. Nesse tempo, assim, a sua vasta experiência. Na tua vasta experiência como empresário, como empreendedor, como foi empreender lá no começo em salão? Então, essa foi uma coisa muito desafiadora, mas eu tive um suporte bom da minha família. Tipo, eu trabalhava com os meus tios, nós tínhamos uma sociedade junto com eles e surgiu a possibilidade de eu comprar um salão. E eles me apoiaram, isso foi uma das coisas muito legais. E eu sempre levo isso, porque assim, uma das coisas que é ruim para mim sabe, eu fui muito leal com os meus tios e eles me ajudaram nesse processo. Então, começou bem o meu negócio. Sabe, começou com a bênção deles, com a aprovação deles, da minha família, e o negócio evoluiu, foi crescendo. Eu saí de um lugar onde eu trabalhava com os meus tios, e eles me apoiaram para eu abrir o meu negócio, para eu ter o meu negócio. O meu negócio foi assim, eu sou muito grato à minha ex-esposa, que ela me ajudou muito, ela foi visionária junto nesse processo de crescer. Mas hoje realmente é muito, muito desafiador. Eu falo para os meus profissionais que eu quero que eles cresçam, que eles se desenvolvam, que eles ganhem dinheiro e pense antes de abrir os seus próprios negócios, porque é desafiador hoje. A gente vê com os impostos, com as dificuldades de comprar coisa, de mobiliar. Você está com o teu negócio, você vê como ter um negócio hoje é desafiador. Mas eu ter um negócio foi uma bênção, sabe? Eu creio que até o nome é significativo porque veio de um lugar que Deus me abençoou e colocou a mão e está ali me abençoando ainda nesse negócio. Mas é um desafio. Então eu passei um período, fazem 22 anos que eu tenho o meu próprio negócio. E durante 20 anos, a minha ex-esposa que administrava. Então há 2 anos que houve essa transformação, onde eu assumi a administração, coisa que eu não sabia nada, eu não tinha noção do quanto custava nada, não sabia aluguel, água, luz, não sabia nada, como fazer, o que não fazer. Então isso foi meio assustador quando eu dei conta que tinha aquilo. Mas também foi prazeroso poder ver, aprender com aquilo e desenvolver. Então, a minha visão sobre empreender na área da beleza é incrível, mas a pessoa tem que estar muito consciente da concorrência, que hoje a gente tem concorrentes muito bons, tem estruturas boas, tem pessoas que são capacitadas. Então, quando eu abri meu salão, nós dava para contar no dedo 4, 5, 6 salões no máximo. Hoje são muitos salões, muitas pessoas capacitadas, dedicadas e que são concorrentes teus. E você tem que estar pronto para isso, pronto para o teu negócio, pronto para entender os profissionais que trabalham juntos, pronto para entender o tipo de cliente, o mercado. É um desafio, mas eu estou gostando dessa trajetória. Como para você, como é ser esse tipo de empresário hoje aqui em Pato Branco? Para você, como é ser empresário em Pato Branco? E por que você escolheu Pato Branco? Tipo, talvez na época você podia ter ido para outro lugar ou então, não estava nos planos isso aí? Não, até eu tive uma oportunidade, né? Eu até acabei abrindo meu salão em Florianópolis, abri um outro salão, uma outra unidade em Florianópolis. Daí com essa história da pandemia, a gente acabou fechando lá e voltamos para cá e foquei aqui. E a coisa aqui era importante para a gente. Sim. Mas abrir um negócio, por isso que eu digo, Juan, a pessoa tem que estar consciente. Não adianta a pessoa entrar no negócio, seja qual for. Eu vou montar um quiosque no shopping. Se você não tiver cálculos, pôr lá planilhas, aplicativos que vão te ajudar a entender os valores, a coisa. Eu vou ser motorista de aplicativo. Se você não colocar no papel, na planilha, pneu, gasolina, lavar, todos os detalhes, você vai ter uma falsa ilusão de dinheiro. E o cabeleireiro, a maioria dos cabeleireiros que eu conheço, a maioria tem essa falsa ilusão de dinheiro, porque entrou dinheiro, mas o dinheiro não é dele e de repente aquele dinheiro se perde, de repente o cara está devendo no banco, tem carro financiado, casa financiada, sala alugada, então o cara não tem, e entrou muito dinheiro. Cara, eu falei o número, cortei mais de 250 mil cortes. Se eu tivesse guardado R$1, tava bom, podia fazer umas férias agora, porque a gente acaba entrando dinheiro e aquilo dilui. Então, se você não tiver a mente no certo,
porque é diferente de alguns outros negócios. O negócio de salão é um pouco diferente porque a entrada de dinheiro é diária e você tem que cuidar com esse processo de como fazer essa gestão. Na época que você abriu o Moriá, tinha sistema, já existia? Tipo, que hoje a gente vê muito aplicativo, muitas coisas, mas tipo, na época tinha? Tinha, tanto que eu fiz faculdade, o meu programa eu apliquei no Moriá. O meu programa já tinha, na época, tinha alguns sistemas, só que, como você falou, hoje é muitas opções. Mas eu fiquei com o meu sistema durante 19 anos. Daí mudei por causa das novas opções. Então, houve evoluções. Tudo vai melhorando, né? Tudo vai melhorando, mas eu acho isso que é muito importante. Hoje tudo que eu tenho, todas as informações minhas estão no sistema. Então isso é muito importante. Eu vou lá, faço um relatório, sei o relatório, comissões, sei o que tem que pagar, o que tem para receber, tudo. Então tá no sistema. Então isso é muito importante. Porque os controles manuais são importantes também. Tudo que você puder ter controle é importante. Mas o sistema ajuda muito nesse processo. Tanto os agendamentos online, todas essas coisas exigem hoje essa evolução, né? Não, assim. Rony, qual que são tipo as tuas impressões e que a cidade proporciona assim para os salões hoje, assim? Esse fato de ter tanto salão, tanta demanda, assim, atrapalha um pouco, você acha? Eu, quando era novo, eu fazia uma conta. Tinha na época, assim, digamos que tinha 50 mil habitantes em Pato Branco. Hoje tem 100 mil, 100 e pouco. Sim. Mas digamos que tinha 50 mil habitantes. Eu queria saber quantos salões tinha. Tinha 50 salões. E eu dividia aquilo por salão. Dizia, opa, tem 50 mil, tem 50 salões, vai dar 1000 pessoas. Cara, cadê os meus? Eu tenho que ir atrás dos meus. Tem que ter. Então, eu acho, Juan, sinceramente, a concorrência é saudável. É importante ter. Sim. Porque assim, ó, por exemplo, se o teu espaço atrai pessoas, se o teu trabalho atrai pessoas, eu tenho que aprender com isso. Dizer, cara, o que o meu não tem? O que eu não faço? Isso tem que me provocar a ser melhor. Uma época, quando abriu um salão que era uma rede de fora, abriu aqui, alguns cabeleireiros ligavam para mim, cara, vai abrir a rede, aquela rede grande aqui em Pato Branco, vai ser ruim. Eu falei, não, cara, vai ser maravilhoso. Por quê? Eu cheguei para os meus profissionais, chamei eles e falei, agora vocês vão ter que ser melhores que os caras. Então, temos que se provocar. Eu creio, quando eu vejo um salão bom, cresceu, ampliou, um salão ficou bonito ou veio profissionais bons, aquilo tem que me provocar, dizer, ei, eu não estou ainda aí, não estou nesse nível. Como se fez uma pergunta, eu tenho que aprender mais, tenho que crescer mais. E isso tem que me provocar a ser melhor. Então, eu acho creio que a concorrência ela é para impulsionar a gente. Então, qual que é? Agora tem 150 barbearias na cidade. Cara, eu tenho que olhar se tem 100 mil habitantes, quantos cabelos masculinos eu vou ter que fazer. Alguns não estão vindo nessas barbearias, então eu vou trazer eles para mim. E os que não estão, eu vou atrás, eu vou desenvolver e vou aprender e vou ser o melhor para poder me destacar nisso. O marketing, você acha assim, tipo, Rona, mudou do que era daquela época muito, até hoje? Sim. Muito. Os meios, né? Os meios do marketing, né? A ideia do marketing em si, ela continua ainda na mesma construção de anos, mas os meios, né? De jornal, revista, outdoor, essas coisas que eram um pouco mais focadas. As pessoas, elas usavam aquilo por mais tempo. Você pegava um jornal, você lia um dia, 2 dias, a revista ficava lá 15 dias, 20 dias, o outdoor, as coisas. Hoje, por exemplo, fazia televisão, rádio, fazia essas coisas. Não que não faça, eu acho que a pessoa tem que fazer o que você puder, os meios que você puder fazer. Mas hoje a dinâmica ficou muito mais na mão, né? Você pega ali o teu celular, você vai ver um patrocinado, você vai ver uma coisa. Então, essa é importante, estar atento a isso, né? Porque mudou. E também o que acontece hoje, Juan? Você perguntou das tendências. Hoje uma pessoa não precisa estar morando lá em Nova York, ou morando em Londres, ou morando em Tóquio, ou Milão, ou sei lá, algum outro lugar. Pode estar aqui em Pato Branco e ditando tendência. Hoje a gente tem as palavras dos influenciadores, os influencers, né? Então aqui numa cidade pequena estão ditando moda, ditando tendências. Então a gente tem que aproveitar isso. Como a nossa profissão tem essa
características de embelezamento e tornar a pessoa, de certa forma, externamente, a beleza externamente, mas despertar algo satisfatório interno, então isso é importante a gente se colocar nesse lugar, sabe? De aparecer, de mostrar também, né? Sim. Hoje, tipo assim, a nossa profissão, ela não ficou só no lugar, né? Não. Nós estamos criando conteúdo, vamos dizer assim, Isso. para o Brasil e para o mundo, Claro, né? Aquilo que você faz um vídeo, vai para... Imagine, você faz, a gente está gravando aqui, a pessoa pode assistir onde estiver no mundo, o horário que tiver no mundo, vai estar assistindo, está vendo. Pode ser de madrugada, pode ser de manhã, de noite, está vendo aonde for. E assim as coisas que a gente faz. Então, por isso que ampliou essa dimensão nossa, ou a abrangência nossa ampliou muito. Também a nossa influência. E também o que a gente recebe ampliou muito, né? Você acha que tipo assim, o cliente também procura... eu sempre falava assim, que a pessoa se identifica com você. Sim. Isso também, né? Muito, muito. Mas isso só concluir, antes de falar sobre isso, uma das coisas também que acontece, Juan, infelizmente, é assim... A mídia, essa exposição, às vezes a pessoa é tão boa nisso e ela não é tão boa no processo. E frustra o cliente, de repente, entendeu? A pessoa vai lá, fez o Instagram maravilhoso, fez as fotos, mas daí você vai ver o cabelo, não é aquela coisa. Vai ver, porque os clientes sofrem um pouco por isso também, porque eles vendem a imagem do que é perfeito e nem sempre é dessa forma. Então, você diz tipo, tem que ter um pouco de cuidado então com o que você posta, claro, né? eu penso assim, a minha forma de pensar, não quero ser retrógrado com isso, mas assim, a minha forma de pensar, eu tenho que ser congruente, eu tenho que ter um negócio bonito, mas o resultado ser bonito, ser bom. Real. Sim. Não eu ir lá mascarar um resultado no Photoshop, cor, alguma coisa, sim. Mascarar uma cor lá que não foi aquela cor que ficou, mascarar um corte que não foi aquele corte que ficou. Entende? Tipo, a gente sempre brinca, não deu certo, vai lá e faz onda. Né? Não deu certo, o cabelo vai lá e faz onda que vai dar certo. E daí a pessoa, o cabelo é para ser preciso. Você não conseguiu fazer preciso, vai lá, faz onda que dá certo. Daí tirou a foto bonita, daí a pessoa chega em casa com o cabelo torto. Então, essas coisas também me mexem um pouco comigo, sabe? Tipo, hoje você maquia muito o que é o degradê, o fade, e no feminino é as ondas, né? É isso. Então vamos lá, vamos dar um jeitinho aqui, né, para fazer. E os aplicativos estão aí para isso, e a internet está aí para isso. Para, certo, criar uma fábula, criar uma história que na real não é. Então eu penso como profissional, a gente volta lá no começo, que a gente começou a falar, qual que é a grande diferença dos profissionais? Os que são apaixonados pelo que fazem, porque eles vão dar resultado melhor. Daí a foto vai sair boa, daí o cabelo, a cliente vai sair feliz, ele vai estar feliz, ele vai dormir feliz, vai estar realizado com o dinheiro no bolso e as coisas vão acontecer. Você acha que a busca pela viralização também entrou no salão? Ou seja, a todo custo... Sim, com certeza, porque a pessoa quer aparecer com aquilo. E nem sempre o resultado é bom, né? Sim. Tipo, a gente vê muitas tendências, né? Tipo, dos antes e depois e tal. Ou, sei lá, há uma forçação também, né? Bueno. Mas assim, que conselho você daria para alguém que está começando, tipo, sua própria jornada hoje, né? Em 2023, assim? Então, assim, a primeira coisa, esteja convicto que é isso que você quer. E cabeleireiro, barbeiro, pessoa que vai trabalhar com a beleza, você é um colorista, você é um escovista, você é a pessoa que faz penteado, você é a pessoa que só faz trança. Tem um menino no salão que ela é especialista em trança, só faz trança. Cara, seja o melhor, procure ser o melhor naquilo que você está fazendo e procure regularmente evoluir, estudar, aprender sobre aquilo. Não se contente só com a informação que você recebeu, não se contente só com aquela pequena porção que você recebeu. Imagine que há um oceano maior para conhecer. Então, sobre cada coisa. E 3 pilares que eu penso assim sobre o negócio, né? Sobre o meu negócio. Um pilar é um ambiente saudável, a pessoa tem que estar num ambiente bom, tem que ganhar bem e a pessoa tem que evoluir. Então, se eu começar hoje, eu tenho que ter na minha cabeça, se eu for contratar uma pessoa hoje para trabalhar, se ela não tiver disposição de ser esticada para ser melhor amanhã, nem comece, porque a profissão vai exigir isso. Rona, o que você faria diferente hoje?
do que você, da tua trajetória ou... Eu faria muitas coisas diferentes, muitas coisas. Uma das coisas que é o que eu estou fazendo hoje, nesses 2 anos, é me inteirar como empresário, me inteirar mais do negócio, ser empresário do negócio. Eu fui apenas o cabeleireiro, queria ter sido mais empresário como proprietário do salão. Segundo, eu queria ter começado a minha carreira na educação, com esse tipo de educação. Eu volto a dizer, eu sou eternamente grato pelos meus tios e pela minha mãe, porque eles me empurraram da forma deles para a profissão. Mas eu queria, se eu tivesse a oportunidade de hoje, com 12 anos, fazer um curso Tony Guy, fazer um curso Pivot Point, fazer um curso nessas academias, eu garanto que a minha carreira teria sido outra. Entende? Sim. De todas essas lições que você está falando, para alguém que está começando hoje, quais foram as decepções que você falaria para alguém, tipo um cliente insatisfeito? Sim. Né? Tipo, a pessoa está começando hoje, mas de repente aparece um cliente insatisfeito. Como lidar com isso, Rony? E isso é uma coisa que vai acontecer. Vai acontecer na jornada. O que eu fiz quando aconteceu isso? Eu tentava remediar, dizer, tá, o que você quer que eu faça? Tem uma coisa que a gente fala nos cursos assim, se o cabelo ficou torto e a cliente volta depois, você fala para ela, eu esqueci de te dizer que eu tinha deixado um lado maior, porque é a tendência que a gente está fazendo deixar um lado maior. Vai lá e conserte, mas saia por cima. Não, é uma brincadeira, mas assim, para a gente entender que a gente tem que reconhecer. Opa, eu preciso melhorar nisso, eu posso melhorar nisso. Ah, mas o cliente está insatisfeito. É diferente um pouco do cliente chato, né? Cliente insatisfeito porque eu não fiz aquilo que ele esperava, então eu posso melhorar naquilo. Tu tem alguma uma experiência assim, negativa que você conseguiu transformar isso em algo positivo? Sim, assim, várias, porque às vezes, Juan, é aquilo da gente entender. Se não houve uma clareza no que a cliente faz, você vai fazer uma coisa e não agrada. De repente a pessoa vem, vamos tentar mudar. Muda, poucas coisas que você muda, já melhora aquilo. Então, eu já tive vários clientes, ficou muito volumoso, ficou longo, então vamos ajustar. Tem uma regra que eu sempre digo, assim, corte menos para ter para cortar. Sempre corte menos para ter cabelo para cortar. Nunca corte demais. Sempre é melhor ter para cortar menos. Ter para cortar do que não. Menos no masculino, né? Mas assim, Juan, a tua pergunta é muito boa. Eu queria só bater um pouquinho mais sobre as frustrações. Eu, como cabeleireiro, graças a Deus, nunca tive muitas frustrações como cliente. Não tive mesmo. Como eu disse antes, eu tenho certeza que muitas pessoas não gostaram. Porque é normal isso. Não é que eu fui mal ou fiz algo errado. A pessoa, às vezes, ela viu que não era aquilo e tá ok. Mas uma das coisas que foi como trabalho, assim, como equipe, como isso, às vezes, eu criei muitas expectativas e às vezes a gente cria expectativas e as pessoas não são responsáveis pelas nossas expectativas. A gente que é. A gente que criou a expectativa, então ela é nossa. Então, às vezes, a gente cria expectativas no negócio, cria expectativa nos parceiros, de repente a gente fica, não é? E tá tudo ok, vai passar. Se um cliente deixou de vir, vai vir outro. Se abrir um concorrente, vai ter cliente para você. Vai ter espaço se você se dedicar, se você for o melhor, vai acontecer. Se você buscar isso, mesmo que você não seja o melhor, mas eu estou dedicando, estou querendo aprender. Porque imagina um cara novo hoje, Juan, chegar aqui e dizer, eu ouvi 3 caras que não querem mais cortar comigo. Tudo bem, agora você aprende com o que você fez errado e tenta melhorar que vai ter 10 que vai vir depois. No começo, eu acho assim, às vezes a gente tem um pequeno ciúme, vamos dizer assim, né? Meu cliente foi lá em outro lugar e tal, mas com o tempo acho que a gente consegue madurar, né? Não é tão assim, Juan, calma, você está muito curado nessa história, não é tanto assim, porque é uma coisa nossa. Sim, sim. A gente acaba ficando meio, imagine, no meu caso, estou lá 20, 30 anos atendendo pessoas, de repente parece que elas são nossa. Sim. E não é, cara, não é. Elas têm o direito de dizer assim, cara, não deu certo. É o último que vale. É o último que vale. A tua história é o último que vale. Então é sempre assim, tipo, o último não ficou bom, ela vai dizer, eu vou
não deu mais certo, vou em outro lugar. A gente ouve isso, né? Tipo, eu cortava com fulano a vida Sim, toda. Já ouvi bastante, né? Fui lá no último, errou, veio aqui para agora consertar ou fazer. Um pouco ingrato, né? A gente mas, fale a verdade, mas é nossa sensação e a pessoa ela não é a nossa expectativa, ela não é responsável por essa expectativa. Que a gente quer que ela seja fiel a gente a vida toda e não vai. Só que é uma coisa, é uma chave que a gente precisa mudar, Juan. Porque assim, ó, um cara que vai começar hoje, se ele não perceber, ele vai sofrer com isso. Vai sofrer na vida, vai sofrer porque a gente começa criando as conexões com as pessoas e parece que ela é tão a tua amiga. Cara, eu já tive cliente que parecia que era meu amigo, assim. Cara, a pessoa me encontrou na rua, nem sabia quem eu era. Porque na cabeça dela, a minha função é cortar o cabelo dela. Não é sair para jantar ou encontrar no mercado. A pessoa me vê no mercado, tipo, meu Deus, quem que é essa pessoa? Quem que é? Porque eu tô fora do habitat que ela me vê sempre, entende? E não é um problema, é a pessoa, e eu não tenho, é que a gente cria expectativas, né? Então... É expectativa demais. Rona, como você equilibra, assim, tipo, as tuas ideias com o desejo do cliente? Assim, tipo, isso é uma coisa boa. Eu acho que esse seria um conselho interessante para a galera que está começando também, né? Porque às vezes você vende um curso, você aprendeu todas as técnicas possíveis e você quer aplicar. Quer fazer aquilo. Quer fazer aquilo, né? Mas o cliente talvez não... Principalmente quando você faz um curso novo, você voltou do curso, você está ali, não, vou fazer esse cabelo naquela pessoa desse jeito. Você já está tudo planejado. Só que daí o que eu acho que é válido? A gente tem que ter um cuidado, porque o cabelo é da pessoa, a pessoa que vai usar, a pessoa que vai ter. O que eu faço normalmente é assim, eu não mudo a ideia da pessoa, eu dou perspectivas diferentes. E se a gente fizer isso? Eu quero cortar bem curto. Por que você não corta médio agora e caminha para isso? Desse jeito, eu tenho um ditado que eu falo que grávida e noiva não dá para fazer grandes mudanças, né? A grávida está afetada pelos hormônios e a noiva pelo humor, né? Então elas estão muito afetadas, então tem que cuidar. Porque às vezes a pessoa quer, mas ela não está pronta para aquilo. Então você tem que fazer ela pensar, ou ajudá-la a pensar nessa forma, né? Dizer, será que não é melhor a gente cortar menos? Como eu falei antes, é melhor cortar menos e ter para cortar do que não ter mais. Cortou, e principalmente franja. Franja você cortou, até crescer vai te incomodar. E o pior, Juan, olha só, não sei se você já se deu conta, mas a nossa profissão é uma das profissões que mais criam trauma nas pessoas. Qualquer pessoa que você conversar, ela vai dizer assim, eu tenho uma história com o cabeleireiro. Sim. Porque cortaram meu cabelo muito curto, porque rasparam meu cabelo, porque cortou a franja, porque pintou, porque... Cara, parece uma coisa que a nossa profissão ela vem cercada com isso. Então, muitas pessoas... Eu tenho história com a minha mãe cortando meu cabelo. Eu era muito magro e eu tinha umas orelhinhas de abano, assim, ó. E o cabelo do meu irmão, ela cortava, ele passava a mão, fazia assim, aquele cabelo compridinho, assim. E o meu, ela cortava muito curto. E eu lembro que eu andava na noite, ficava a luz do poste, batia, só aparecia aquelas orelhinhas do lado assim. Eu falei, cara, mas era um trauma que criou com a minha mãe, que era cabeleireira, por que ela cortava meu cabelo daquele jeito? Então, é uma coisa que estatisticamente é uma das profissões que mais tem traumas, criam traumas nas pessoas, cabeleireiro. Eu tenho alguns clientes que contam, sabe? Tipo, não, no dia do meu casamento, sei lá, aconteceu aquilo, no dia da minha formatura. A pessoa lembra, né, cara? Lembra, né? Não, e guarda nomes, né? Guarda nome, guarda o que foi, guarda a situação, tudo, cara. Isso que é o... Nossa. Eu já me curei com a minha mãe, tá? Rona, além do teu trabalho, assim, como cabeleireiro, né? Qual que é teu hobby, tuas atividades favoritas? O que você gosta de fazer quando não está cortando o cabelo? Então, assim, já tive até banda, já toquei até com o teu irmão, já tive até banda de rock, eu gosto de música, eu gosto de tocar, gosto de fazer atividade física, faço natação, bicicleta, corrida, essas coisas. Então, já fiz triatlo, já fui de bicicleta até no Chile, em Valparaíso, daqui até Valparaíso de bicicleta, fui a Florianópolis de bicicleta. Eu gosto dessas aventuras, eu gosto de fazer aventuras assim. Domingo fui voar de balão, minha primeira vez voando de balão. Domingo agora eu vou fazer a maior tirolesa do sul do Brasil. Então eu gosto de coisas assim, de aventura. Então eu gosto de viajar muito. Então, eu acho assim, o meu trabalho não me suga a minha energia.
não me suga, porque tem trabalhos que a gente sente que suga. O meu trabalho, como eu gosto do que eu faço, ele não me suga a minha energia, mas eu uso outras coisas também para me distrair. Então, às vezes a gente está no cansaço, a gente chega no trabalho o dia inteiro em pé e tal, e eu faço academia, faço exercício para fortalecer, mas também eu faço coisas para distrair, porque a gente está num processo criativo, você está lá focado, você tem que, e a tua mente, o teu cansaço cognitivo vai te sobrecarregando, para você não ficar na frente da TV só zapeando, ou no Instagram, eu faço coisas assim, tipo bicicleta, já corri de kart, já saltei de paraquedas, essas loucuras, sabe? Mas eu gosto mesmo de, assim, viajar eu gosto muito. Tipo, você encontrou o equilíbrio, então, tipo, né, de ter uma vida saudável e o trabalho. E eu acho assim também, Juan, porque se eu não tivesse uma atividade física, eu não estava mais fazendo o que eu estou fazendo. Porque sabe o que eu ouço das pessoas? Ah, você não tem ler, você não tem problema no cotovelo, no pulo. Não, nunca tive. Das pessoas, quando você for mais velho, você vai ter. Eu falei, pô, já estou há 38 anos fazendo a mesma coisa, nunca tive e não vou ter. Porque eu me cuido com isso. Então, eu acho que eu quero ter longevidade com a minha profissão, eu quero chegar mais uns 20 no mínimo ainda e ser saudável para fazer aquilo. Então, é importante. É importante. Rona, dessas histórias, tem uma que eu gostaria de ouvir de você, bem curtinho. Da caminhada que você fez agora há pouco. Nossa, essa caminhada foi incrível. Até o Machu Picchu. Nossa, essa caminhada foi uma das... O que você resgata assim, dessa experiência que você teve, né? Falando fora do que é o salão, né? Sim. Tipo, que é totalmente diferente, Sim. né? Nossa, Juan, nós íamos ter que fazer um podcast só sobre isso. Então, tá, um ponto. Tá, eu não vou nem dizer que é o principal, mas eu vou dizer assim... Foi uma das coisas assim muito epifânica para mim, foi uma coisa assim que eu tive, parece que cada momento eu aprendia várias coisas. Foi uma viagem que eu fui sozinho, não conhecia ninguém, foi uma coisa muito incrível. E eu fiz então de Cusco até Machu Picchu no caminho Inca lá, que é fazendo uma jornada, deu 100 e poucos quilômetros caminhando, então foi uma aventura. Não vou dizer que é o melhor, mas um dos pontos assim, eu tenho vários para contar, mas um dos pontos é assim, nós estávamos carregando a mochila nas costas. Sim. E cada um podia carregar, junto com a gente tinha o guia, tinha o cozinheiro, o auxiliar de cozinha e tinha o arrieiro, que era o cara que levava as coisas nos cavalos. Tipo, você tinha que levar, a gente ia de um ponto para outro, não voltava no mesmo lugar, sempre ia em frente. E a gente tinha instrução para carregar só as coisas necessárias da mochila e as outras para pôr no cavalo. E eu carreguei só, a minha mochila estava ali 1 quilo e pouco, só água, só um salgadinho, carregador de celular, só essas coisas. Enquanto a partida tinha um cara do meu lado que tinha uns 10 quilos na mochila dele. E sabe, Juan, aquilo para mim foi uma coisa tão significativa, tipo assim, a gente escolhe o que a gente carrega na nossa mochila. A gente escolhe o que a gente carrega na nossa vida. Sabe? E uma das coisas que mais a gente carrega, eu trouxe para minha vida, né? Uma das coisas que a gente mais carrega é a falta de perdão, é a falta de perdoar a pessoa. A gente é amargurado com as circunstâncias, com as coisas. E aquilo pesava tanto. Sabe quando eu tive, parece que foi uma libertação, assim, eu falei, uau, eu não preciso carregar essas coisas. Eu posso... Às vezes as pessoas que te magoaram, te ofenderam, nem sabem, nem pensam que fizeram isso. E você está lá carregando peso na tua mochila. E eu olhei, aquele cara que tinha mochila pesada, ele estava com os pés tudo calo, porque machucava, ele era o último a chegar, porque era difícil para ele. E eu falei, eu não quero andar assim. Então eu voltei daquele lugar leve, sabe, Juan? Então, e é um conselho para a gente, cara, a gente tem tantas coisas no nosso dia a dia que a gente vai pegando e vai colocando dentro da mochila, vai colocando. É tristeza, é amargura, é falta de perdão, é ressentimento, e coisas a gente vai colocando, de repente a gente está sobrecarregado com aquilo. E para a nossa jornada, é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada longa, cara. E eu escolhi carregar peso desnecessário, para quê? Para quê, né? Então eu posso escolher, dizer, hoje eu não carrego mais. E eu assim, as pessoas que me conhecem, eu passei por processos, e eu resolvi... Esses processos não vão fazer eu deixar de contemplar as novas paisagens. Legal. Massa, muito massa. Tem algum projeto, tipo na tua vida, assim, fora da área ou na própria área que você quer realizar antes de que acabe
2023? 2023 não. Eu ia fazer um tour com meu filho de motorhome esse ano, mas nós vamos transferir para janeiro, para março de 2024. Mas um projeto que eu tenho me estruturado para daqui mais um período daqui mais um tempo eu passar um período fora do país novamente. Já morei em alguns países, quero morar um período fora do país de novo, com os meus filhos e ter uma nova experiência. Provavelmente vou trabalhar em um salão, vou trabalhar em alguma academia, alguma coisa, mas para ter um período fora, num ano sabático, assim. Então daqui 2 anos eu vou fazer 50 anos, provavelmente 2025 anos eu vou ter um ano sabático fora, que é um dos sonhos meus e um dos projetos. Estou me organizando para isso. Legal. Rona, assim, para nós encerrar, né, nossa conversa, qual que você espera assim, para ter o futuro como profissional? O que você espera daqui uns anos, né? Você acabou de falar, né? Mas como profissional? Então, como eu te falei, eu não posso me acomodar e parar. Então, vou estar evoluindo. Eu quero fazer. Eu também falei do ano sabático, mas eu também falei que eu quero fazer uma academia ou 2 academias. E meu desejo eu amo, sabe o que eu amo fazer? Cortar cabelo e formar pessoas. Eu amo formar pessoas. Então, é parte do propósito meu de vida, é formar pessoas e ver pessoas crescendo, se desenvolvendo, tendo seus negócios. E eu também imagino isso no meu negócio. Eu quero formar novos profissionais, formar novos cabeleireiros, para que eu possa, daí sim, ter meu ano sabático, daí sim poder fazer as minhas viagens, porque daí eu vou estar formando pessoas. Então, eu tenho um projeto com o meu salão, tenho um projeto pessoal de desenvolvimento e tenho um projeto também de hobby, né? Tipo, de aprender outro idioma, de morar em outro lugar, de ter novas experiências assim. De repente ia falar espanhol, né? Sim, eu necessito falar porque não hablo nada. Rona, tem alguma coisa que você tipo assim queira compartilhar com nós assim? Não, deixar uma mensagem, um recado, alguma coisa que seja eu gostei muito, Juan, de estar aqui, real, gostei muito. Eu te considero um cara incrível, você é extremamente talentoso, você é um cara visionário, de vanguarda, você é um cara da frente e eu admiro você. E assim, ó, o que eu poderia dizer, façam aquilo que queima no teu coração. Não se movam pelo dinheiro. Não se movam pelo dinheiro, porque o dinheiro, a minha filha sabe o que ela fala? Ela fala assim, pai, dinheiro dá em árvore. E dá, né? O dinheiro do papel é da árvore, né? Dá em árvore. Mas isso muda uma chave, quando a gente fala assim, espera, é muito mais. Eu vi um vídeo ontem, Juan, vou deixar essa mensagem, eu vi um vídeo ontem que dizia assim, se eu te der hoje, chegar hoje aqui, Juan, e te der R$1 milhão, você quer? Sim, você ia querer ou não? Em teoria, sim. Sim, vou querer R$1 milhão. Agora, se eu te falar assim, Juan, só que se eu te der R$1 milhão, você não pode acordar amanhã de manhã. O que você vai escolher? Acordar? Acordar de manhã. Então quer dizer que você acordar de manhã vale muito mais que R$1 milhão. E por que a gente acorda triste? Por que a gente acorda mal-humorado? Cara, se todos os dias, eu tenho 365 dias para acordar, eu seria bilionário, trilionário. Se eu pegar isso e dizer assim, a minha vida é muito preciosa, vale muito. Acordar de manhã e dizer assim, uau, ai, tô vivo, tô vivo. Então essa é a mensagem, a vida vale a pena ser vivida. Eu coloquei, só para encerrar, eu coloquei um post esses dias no Instagram meu dizendo assim, é um ditado africano que diz, que a morte me encontre vivo. Então eu quero que do dia desse encontro, ela possa olhar para mim e dizer assim, com ciúmes, dizendo assim, uau, esse cara está vivendo a vida. Legal. Rona, obrigado, viu? Obrigado eu, cara. Eu tenho um presentinho para te dar. Ó. Você foi nosso primeiro, né? Na retomada desse podcast de entrevistas, então eu dei um presentinho para você. Uau, cara. Posso abrir? Claro, Uau, meu Deus, cara. A xicrinha do salão do programa, tá? Muito legal. Barba, Cabelo, Café Podcast. Uau! Para você tomar um café, né? Muito obrigado. Rona, obrigadão então amigo, pelo seu tempo, tá? Essa visita foi bom e quando tivermos um tempo vamos fazer outro. Amém. Me chame só pra gente falar da viagem. Tá.